Oiê! Pessoal, conforme ficou combinado na nossa última live, ou melhor, na nossa primeira live, eu falei pra vocês que eu ia ensinar o segredo da tradição da minha família. Um dos segredos da tradição da minha família, que é o quê? O meu famoso bolinho de bacalhau. Sim, meus amigos, chegou o dia, chegou a hora que vocês vão aprender o bolinho de bacalhau que toda Páscoa e todo Ano Novo eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, o pessoal fica de cara feia, enfim. Mas o interessante desse bolinho é que ele é um reaproveitamento. Por quê? Na Sexta-feira Santa, tradicionalmente, a maioria das famílias, ou algumas delas, fazem o bacalhau assado, né? E aí, a gente pega o resto desse bacalhau, o que sobra, o soborô do bacalhau, e faz o bolinho pra comer no final do dia, assim, que é pra sair já, a gente não consegue nem andar, já sai rolando. Então, bora pra receita? Então, eu vou explicar pra vocês o seguinte. Eu tinha dito também, na nossa primeira live, que eu não ia gravar o vídeo ao vivo, porque o bolinho demora pra fazer, né? Ele tem processos e, assim, eu não tô na televisão e não tenho tantos efeitos especiais assim. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar pra vocês nessa foto aqui os ingredientes que eu usei. Então, eu usei batatas, eu gosto de usar bastante batata, porque eu gosto que a massa fique com mais batata do que com farinha. Batata, pimentão, cebola, bacalhau e azeitona. Esse é o basicão. Destes ingredientes aqui, eu fiz um assado. Tá aqui a foto para vocês verem a preparação, como é que ele foi pro forno, no papel alumínio. Porque eu quis simular como se fosse a sexta-feira, que a gente tivesse feito o assado, o bacalhau assado, todo aquele com bastante azeite, bem temperadinho. Foi pro forno, comemos e agora eu vou fazer o bacalhau. Então, vou mostrar pra vocês. Ó, tá aqui o bacalhau de forno, tem bastante azeite, vai ficar deliciosa. Tá aqui pra vocês também, tá? Eu vou pegar este bacalhau, vamos supor que fosse o resto, o que sobrou, não gosto de falar resto, parece dar uma impressão ruim, não é resto, é o que sobrou. E costuma sobrar bem menos do que isso na sexta-feira. Então eu vou pegar isso aqui e vou passar no meu processador de alimentos. Por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão descobrir no decorrer desta receita que na verdade não se trata de um bolinho de bacalhau tradicional, como é o português. O bolinho de bacalhau português é batata, bacalhau e acho que um ovo, salsinha e azeite. Só que eu já fiz desse para minha família e eles não gostaram. Por quê? Na verdade, eles gostam de croquete. Então, esta receita, na verdade, é uma receita de croquete de bacalhau, mas o pessoal chama de bolinho e eu não contrario, tá bom? Então, eu vou começar aqui passando, e tudo no processador. E detalhe importante, eu passo exatamente tudo no processador. Eu passo o bacalhau, o pimentão, o tomate, a batata, porque o sabor do bolinho, o que faz o bolinho ficar divino é justamente esse sabor que ele pegou no forno, que ele apurou, que ele ficou lá umas 2 horas ali, né, cozinhando. E aí esse gostinho vai todo pro bolinho de bacalhau, é por isso que ele é gostoso, entendeu? Que eu acho que é a diferença que o pessoal da minha família não curtiu muito o bolinho português. Por quê? O batata e bacalhau, que é o bolinho de verdade, você pega o bacalhau, desfia e tal, ele não tem esse processo primeiro. Então, quando a gente pensa em sabor, esse aqui, na minha opinião, fica um pouco mais saboroso, tá bom? Então, eu vou processar aqui e já volto pra mostrar pra vocês, porque depois de processar, eu vou bater muito pouco. Eu não gosto de... não é pra ficar um líquido, eu só um sabe? Um tchum. E aí, depois desse processo, eu vou pra panela, alho, cebola na panela, vou colocar isso aqui e a gente passa a segunda parte da receita, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pôr tudo. Detalhe importante, eu gosto de colocar bastante batata. Olha, eu botei bastante batata embaixo aqui, tá vendo?
Botei bastante batata embaixo, porque eu gosto que essa massa fique com bastante batata. Então eu vou colocar aqui. Eu não sei vocês em casa, mas o meu processador ele é bem velhinho, sabe? Então ele já tá naquela fase que ele tá precisando de alguns macetes para ligar. Então, por favor, não reparem, tá bom? Porque ele tá com esse pequeno macetinho. Acho que eu vou ter que bater em 2 vezes, porque é muita coisa. Deu uma exageradinha aqui. Tá bom? Vou bater metade e depois eu bato outra metade. Vocês estão vendo aí, né? Enquanto isso, eu vou botar a panela para aquecer, porque quando eu terminar essa metade aqui, eu já coloco lá e bato a outra. Então tá aqui minha panela aquecendo. Vou colocar óleo, azeite, alho, cebola e colocar. No momento, agora bater isso daqui. Lembra que eu falei do macetinho? Ó, aqui, ó. Ó. Aqui. Foi bem mais ou menos, bem pouquinho. Vou bater de novo, não sei se eu tenho que trocar de garfo, mas eu acho que não. Deixei aqui, ó. Me ajuda aí, o processador tá velhinho, mas tá funcionando. Tá na manivela. Vou deixar aí, vamos lá. Vou virar mais uma vez. Eu falei pra vocês que eu não ia bater muito, porém, ele não tá querendo bater muito também. Então, eu bato aqui, dou uma mexida e volto a bater, tá? Então, o bacalhau ainda tá com os pedacinhos aqui, então não se preocupem que ele não ficou batidão. Não sei porquê. Não sei se eu devia ter colocado o outro garfo, que é este. Mas eu não gosto desse porque ele tritura demais. Eu usei aquele que é de plástico. De novo, não tem problema, porque é isso, a receita. Está quase, ainda tá um pouco pedaçudo. Eu quero que a batata vire mais um purezinho, mas ó, o bacalhau já tá daquele jeito. Muito gostoso. Eita. E aí, o que vai acontecer? Vou soltar esse vídeo no YouTube da mesa afetiva e depois a gente conclui com uma live no Insta para vocês verem no final, certo? Ainda vou ensinar o molhinho e fazer uma mesa, né? Afinal, esse é o canal de mesa posta, de roupa de mesa. Aí você me pergunta, mas por que então você tá fazendo uma receita? Ora, eu tô fazendo a receita porque a mesa afetiva surgiu das memórias que a gente tem na mesa. E uma das melhores memórias que eu tenho na mesa é da minha família sentada à mesa esperando meu bolinho. Então eu vou fazer pra vocês aquilo que eu faço pra minha família com muito carinho. Entendeu? Esse é o conceito do mesa afetiva. Então, depois que eu terminar o bolinho, vou preparar uma mesa bem bonitinha. Vou fazer um bolinho de pimenta top pra gente experimentar. E vocês repetirem aí no dia, na sexta-feira da paixão. Bom, tô aqui com o meu purezão. Virou um purezão ótimo. E um detalhe interessante sobre esse bolinho é que até quem não gosta de bacalhau come, que é o caso do meu marido. Ele não gosta de bacalhau, isso é uma outra história, mas ele ama o bolinho, entendeu? Então aqui, olha, não sei se dá pra vocês verem, eu vou aqui pra outra câmera, porque hoje eu tô chiquérrima. Eu tenho 2 câmeras, uma para filmar meu rosto lindo, maravilhoso, e outra para filmar o processo. Agora, só um minutinho que eu vou colocar isso aqui na panela. Não, peraí. Vou cortar essa parte. Vou colocar... Bom, agora que eu fiz essa primeira, que eu bati essa primeira etapa, eu vou bater uma segunda. Vou colocar aqui. Vou esperar
bater a segunda leva que tá aqui, pra ver direitinho, eu vou colocar numa vasilha. Deixa eu colocar. Eu vou colocar numa vasilha. Vocês estão vendo? Tá um purêzão bem denso. Não está, que tem bastante bacalhau, não está líquido. Não fica líquido, tá bom? Porque o líquido eu jogo depois ali. Aí vamos montar aqui meu esqueminha. Esse primeiro. Não sei porque esses negócios vêm assim tão complicado. Bom, agora eu vou bater a outra parte que ficou aqui na minha forma. Cara, vai dar muito bolinho. Vai dar muito bolinho. E duro que o pessoal vai ficar muito nervoso, porque eu não vou levar o bolinho pra minha irmã em Pirituba, nem na Zona Leste com minha mãe. Então, eu vou guardar. Porque o bolinho dá pra congelar, né? O bolinho que não é bolinho. Eu devia chamar broquete. Broquete não. O bolinho croquete. Ai, meu Deus, meu Deus. Vou pôr esse azeite aqui, ó. Que aí eu acho que ele vai bater um pouquinho mais de facilidade. Ó. Vamos por aqui. E vamos bater. Vou pegar uma outra faquinha, porque essa daqui já usei com tudo. Certo, Brasil? Vamos, purezão. Deixa eu um pouquinho. Esse aqui já ficou um pouquinho mais líquido porque eu coloquei o azeite. Então, agora eu vou colocar azeite na panela e alho e cebola. Só pra ir já ir pegando pra gente poder começar lá. De azeite. Essa panela ela fica bem quente. Então eu vou... Vocês viram que então tá batido aqui, certo? Eu vou levar pra panela. Vou fazer um corte aqui nesse vídeo pra vocês poderem ver a câmera 3. Né? Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Tá demais isso, tô amando. Tá bom? Aqui acabou. Acabou a parte do processador. A outra vez que você vai usar esse processador vai ser para fazer a farinha de rosca se você não tiver. Por quê? Eu faço a minha farinha de rosca. Eu pego pão amanhecido, pão que já tá adormecido, amanhecido, acho que é amanhecido, né? Eu não jogo fora porque eu faço a farinha de rosca. E a minha farinha de rosca, ela ainda tem um segredinho, que eu coloco um pouquinho de queijo ralado, um alhozinho, eu coloco um pouquinho de salsinha, então ela fica bem saborosa. Esse crocantezinho assim que fica por cima fica muito bom, tá? Vamos ali pra câmera 3, para o fogão, pra vocês verem como é que tá esse processo lá. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui do outro lado pra colocar tudo no fogão. Certo? Na câmera 2 que está aqui, vocês vão acompanhar a parte da panela, então eu não vou aparecer nessa parte. Alho e cebola, que eu gosto de bastante, tá bom? Tá dando pra ver direitinho. Vou pôr mais um pouquinho de azeite, porque eu achei que ficou pouco. Dá pra ver aí, né? Vamos pôr mais um pouquinho de azeite. E o interessante dessa receita, desse bolinho croquete, é que quando você termina de fazer ele na panela, ele tá pronto, né? Quando você frita pela casquinha, pela crostinha, mas ele não precisa mais cozinhar. E esse processo é o mesmo que eu faço o meu nhoque de mandioquinha, entendeu? E eu até pensei que se eu posso fazer um nhoque de mandioquinha dessa mesma forma, eu podia pegar e fazer um nhoque de bacalhau. Já pensou em nhoque de bacalhau com pesto de azeitona? Fiquei com muita vontade, eu tô pensando seriamente se eu não vou fazer isso.
Pegar, separar um pouquinho, faz o rolinho, corta bonitinho. Como a massa já sai cozida, grelha na frigideira, na manteiga, e vai ficar divino. Eu tô emocionada de pensar nesse nhoque de bacalhau. Acho que vai ficar muito bom. Mas não é a pauta de hoje. A pauta de hoje é o quê? Croquete. Olha, eu bati aqui e o diretor já falou pra eu não bater nas coisas porque sai muito no áudio. Desculpa aí. Ó, então eu estou pegando aqui tudo. Vocês estão vendo aqui, peraí, que isso aqui ficou meio assim. E vou colocar o fogo desligado. Oxi, o fogo desligado. Ó, tá vendo o meu purê? Vocês conseguem ver bem, né? Tá bem bonito. Bem lindo. Vai para a panela. E vai para a panela com o quê? Eu acredito que nós não devemos mexer muito no sabor disso daqui. Porque esta massa aqui já tá bem saborosa. Vou experimentar ali um pouquinho. Então, essa massa aqui já tá com um sabor incrível. Toda trabalhada na batata, no azeite, na azeitona, no tomate e no pimentão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho de limão pepper, que eu coloco em tudo. Vou colocar um pouquinho de limão pepper, que nunca é demais, deixa o sabor maravilhoso. Tá? E aqui, eu esqueci de colocar aqui em cima, mas vai o quê? Vai uma quantidade de água. Que quantidade de água? Bom, se eu colocar muita água, esse bolinho ele pode ficar insosso, sabe? Assim, com meio aguado, com gostinho nada a ver. Então, eu vou colocar uma quantidade de água aqui. Eu nunca passei essa receita, então não sei. Eu vou administrar aqui com vocês. Vou colocando por xícaras pra gente saber quantas xícaras de água foi. E aí, eu vou colocar a água e depois da água vai a farinha. Essa farinha cozinha nesse molho aqui e pronto, temos a massa do bolinho, beleza? A última receita que eu passei aqui, gente, eu acho que faz exatamente 1 ano, que foi o meu pão, que foi sensacional, que rendeu muito. Teve gente que fez até pra vender, mas o pão tinha quantidades específicas. O bolinho eu nunca passei pra ninguém, nem sei como que eu aprendi a fazer esse bolinho, pra ser bem sincero, não tenho essa memória. Então, a gente vai aprender juntos aqui qual vai ser a quantidade que vai colocar. Eu vou pegar agora a água, só um minutinho. Bom, gente, como eu tava falando, vamos colocar aqui a água. Você pode dizer, mas Giovana, a minha receita de croquete não é assim. Como eu disse, eu não lembro da onde eu tirei essa receita e por que ela ficou assim. Então pode ser que a sua seja diferente dessa, mas não significa que a minha não vai ficar muito boa, tá bom? Aqui eu tenho uma xícara, uma medida que eu vou medir só pra gente ter uma noção de quanto de água que foi aqui nessa quantidade, tá bom? Ah, quanto eu tinha de bacalhau? Eu tinha, se não me engano, 500 gramas de bacalhau, tá? Se não me engano, se não era 500, era 800, mas eu não vou saber, ó, tá vendo? Eu botei o que? Foi 2 xícaras, uma xícara? Gente, você acredita que eu me perdi? Então eu botei 2 xícaras de água. E, ó, aqui tá numa consistência de purê. Não tá legal. Porque eu preciso que ela fique com um pouquinho de água para absorver a farinha. Então eu vou colocar mais uma xícara. Tá contando aí, gente? Eu não sei. Acho que são 3 xícaras. Se não for, vocês me falam. Gente, então eu coloquei mais uma xícara de água, tá bom? Pra que a gente tenha um molho, né? Uma consistência mais de molho. Dá pra ver direitinho aí? Eu acho que tá até estourando um pouco essa imagem aqui, ó. Pronto. Olha, peço desculpa pra vocês que tava com a luz ligada e não dava pra ver. Mas, ó, eu acho que tá numa consistência boa. Por quê? Gente, eu acho que a quantidade de água tá boa, tá?
tá uma massa relativamente líquida. O que significa isso? Significa que quanto mais água eu tiver na massa, mais farinha eu vou ter que adicionar. Se eu não tiver muita água, eu vou usar menos farinha. Como foi bastante batata, e eu gosto da massa assim com bastante batata, eu não vou pôr mais água. O que vai acontecer agora? Ela precisa ferver quando ele tá começando aqui a borbulhar. Então, gente, agora aqui, vou esperar ferver. Vou só adicionar uma colherzinha de extrato de tomate para dar um pouquinho mais de cor. Se você tiver e gostar, você pode colocar um pouquinho de açafrão. Você pode botar, quem usa coloral pode colocar um pouquinho de coloral. Aí vai do gosto de vocês. Eu prefiro colocar uma colherzinha de extrato de tomate que dá uma avermelhada nesse molho, tá bom? Isso porque foi tomate na massa. Espera um pouquinho que eu vou finalizar então com o extrato de tomate, a salsinha. Bom, então aqui ó, eu tô com mais ou menos 1,5 colher de extrato de tomate. Vou colocar aqui. Eu quero que ele interfira não no sabor, mas na cor, tá bom? Vou passar aqui. Pronto. Ó, já tá borbulhando. Acho que já tá quase na hora de colocarmos a farinha. Quem quiser pode colocar pimenta. Eu não coloco pimenta nesta hora, tá bom? Eu deixo pra colocar a pimenta no molhinho, que tem muita gente que não gosta e tal. Minha mãe gosta muito de pimenta e acaba que às vezes fica apimentado demais, o pessoal fica aí soltando fogo pelas ventas, tá bom? Vamos colocar a salsinha, porque precisa salsinha pra tudo. Gosto de salsinha e tudo, até no café. Tô brincando. Vamos colocar salsinha pra dar o brilho. A salsinha pra mim é a finalização de qualquer prato. Eu gosto do cheiro, eu gosto do sabor, eu gosto de sentir a salsinha. Acho que fica bonito, olha, já, né? E agora, pessoal, vamos de farinha. Aí você me pergunta, mas quanto de farinha? Eu te digo, a gente vai descobrir agora. Agora, pessoal, vamos acrescentar a farinha, que vai dar o ponto dessa massa, tá bom? Ó, tô aqui, vou medir junto com vocês pra gente saber quanto que tá indo nessa receita e não ficar mais perdido, né? Uma de farinha, não vou fazer igual a água que eu perdi a conta. E vou mexer, 1 xícara de farinha. E vou mexer aqui, porque não sei não, como essa minha massa tá bem purezão. Ó, vocês percebem, ela vai incorporando, o fogo ligado, tá? Para essa farinha cozinhar, senão a massa fica com gosto de farinha. Nós não queremos isso, tá? Olha, aqui tá ainda com purezão. Vou botar mais meia xícara de farinha, tá, pessoal? Então, vou colocar mais meia xícara de farinha. Eu gosto de pôr aos poucos. Ah, Giovana, qual que é o ponto dessa massa? O ponto dessa massa é um ponto de massa de coxinha, entendeu? Ela tem que ficar, não pode ficar dura e tem que ficar com ponto de massa de coxinha. Eu acho que é pra essa quantidade que eu fiz, 1,5 xícara de farinha é suficiente. Como que eu sei? Ela começa a desgrudar do fundo da panela, entendeu? Então, ó, começou a desgrudar do fundo, já tá lindona. Eita, pera, aqui virou. Então, gente, ó, começou a desgrudar do fundo. Deixa eu pegar um pano. Começou a desgrudar do fundo, ela já tá bem bonita. Tá bom? Ó, percebe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ela já não tá mais. Já tá soltando do fundo aqui. Significa que nós já temos uma farinha bem cozida e ótima. O que eu vou colocar aqui pra finalizar? 1 colher de manteiga. E manteiga vai dar um negocinho, nunca é demais. Pera lá. Então, eu vou colocar margarina, 1 colher de margarina. Vou colocar mais generosa, porque eu não tenho manteiga.
Então a gente colocou mais uma colher de margarina, que eu acho que vai dar o ponto ok. E ela vai dar um brilho na massa, um cheiro. Olha, o cheiro aqui tá absurdo. É uma pena vocês não sentirem esse cheiro. Mas deu pra entender como é que a gente faz esse bolinho? Tá vendo? É um croquetão. Olha como ele tá deslizando na panela. Dá pra ver, ó. Tá vendo? Tá bem legal. Bem lisinho. Agora essa massa aqui vai pra uma forma, descansar e esfriar para que eu possa enrolar, fazer os croquetinhos, empanar e fritar. Beleza? Deixa eu pegar uma forma aqui. Aqui eu tenho uma forma que é onde a gente vai colocar o bolinho. Certo? Farinha cozida. Ó que belezinha. Que massa bonita, gente. Ó, não sei se dá pra ver. Tá vendo? Esse é o ponto da massa. Ah, Giovana, tá mole? Não, porque quando esfria ela fica num pontinho ótimo. E aí vocês podem ver. Temos azeitona, batata, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Massa terminada, vai pra forma pra gente empanar, enrolar e fritar. Certo? Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade, pode me escrever, pode mandar mensagem aí no canal da Mesa Afetiva, que eu respondo pra vocês, tá bom? Meu fogão, ele tem umas boquinhas aqui embaixo e ele fica saindo do lugar. Agora, eu vou virar aqui, desta forma, com a massa, tá bom? Então, faz um cortinho aqui, que eu vou virar de novo, para o pessoal ver a massa. A massa está pronta, vem pra forma, ó que bonita, tá vendo como ela soltou? Soltou da panela de boa, certo? E vai ficar nessa forma aqui, esfriando, beleza? É isso. Eu coloco numa forma, por quê? Porque fica fácil, eu abro ela aqui, ó, e ela esfria bem mais rápido, tá bom? Tá bonita? Fala pra mim o que vocês estão achando, ó. Ó a quantidade de bolinho que vai sair daqui. Divino. Simples assim. Ah, e uma coisa muito importante. Gente, uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre esse bolinho. Essa parte daqui pra frente é a parte onde a família toda ajuda. Não vai ficar ninguém sentado no sofá e só uma pessoa lá se lascando pra fazer o bolinho, né? Como diz Gil do Vigor, o Brasil tá lascado já. Então agora, depois da massa fria, todo mundo põe a mão na massa e bora fazer o bolinho. Entendeu? É por isso que isso acaba ficando na nossa memória, porque todo ano é isso. É onde a gente se junta na cozinha depois pra enrolar o bolinho e fritar. E começa a sair bolinho, começa a ter briga, porque não terminou de fritar e já estão pegando. Ai, ai, ai. Gente, massa finalizada, vai ficar aqui esfriando. E terça-feira, dia 30, às 8 da noite, a gente volta numa live ao vivo para mostrar o final desse bolinho, como é que a gente vai finalizar, como eu vou fazer minha super farinha de rosca, que tem uns segredinhos, tá bom? Eu vou ensinar a enrolar e fritar. Na terça-feira, volto na live @mesaafetiva, lá no Instagram, para vocês verem como é que eu vou finalizar o bolinho, fazer a farinha, fritar, enrolar e empanar e como é que eu vou montar a minha mesa, né? Na verdade, eu preciso mostrar para vocês a minha versão da minha mesa da Páscoa. Gente, é isso. Não esqueçam de clicar aqui e se inscrever neste canal. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificações dos vídeos, tá bom? Não esqueçam de comentar o que vocês acharam dessa receita. É muito importante pra gente ter um feedback também. Ah, é importante também saber se vocês querem mais receitas. De repente, vocês querem mais, entendeu? Então, comenta aí no vídeo se vocês vão querer que a gente poste mais receitas. Temos muitas tradições na família, temos muitas receitinhas tradicionais. E acho que vai ser interessante montar a receita e montar a mesa, montar a receita e montar a mesa, não é? Então tá, cliquem aí, se inscrevam no canal. Terça-feira, 30/3, dia 30 de março, às 8 da noite, a gente volta ao vivo lá no Instagram, para vocês sentirem um pouquinho o que tá isso aqui, esse cheirinho maravilhoso.
tá muito cheiroso. Porque é justamente o que eu falei pra vocês, quando você pega o que sobrou, ele vem com todo o sabor. Então fica demais. Eu não coloquei sal, eu não coloquei nada, só coloquei um pouquinho de limão pepper porque eu sou a louca do limão pepper. Senão também não tinha colocado nada. É perfeito. Gente, obrigada. Até terça. Espero vocês. Não esqueçam, clicar, sininho, comentar. Até a próxima.